Você já passou ou está passando por um relacionamento à distância e está sofrendo as consequências disso ou está com medo do que está por vir? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo hoje. Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou terapeuta na Clínica Casuly e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento à distância. Quais são as principais consequências e principalmente o que é que a gente pode fazer para tentar amenizar, as consequências advindas aí desse tipo de relacionamento. Um relacionamento à distância é todo relacionamento em que a maior parte do tempo de convívio é a distância, no caso, a distância física, né? Então, por exemplo, se você tem um relacionamento em que a pessoa passa a maior parte da semana fora de casa, fora do da sua cidade, né? E 2, 3 dias da semana com você, ainda assim, isso é considerado um relacionamento à distância porque a maioria do tempo há uma distância física entre as duas partes. As principais consequências de um relacionamento à distância é o possível distanciamento do casal, né? Um vai tendo uma rotina aqui nessa cidade, o outro vai tendo uma rotina aqui nessa outra cidade e depois vai ficando mais difícil com que essas rotinas sejam reencontradas. Esse é um dos principais problemas. O segundo principal problema é insegurança. Aumenta a probabilidade de que as partes se sintam inseguras, né? Aquela questão de que eu não estou vendo, eu não estou no controle, o que será que está acontecendo? Ele vai estar mais carente, ela vai estar mais carente, né? Eu estou abrindo brecha para que outra pessoa se aproxime, e isso faz com que a nossa insegurança com relação ao outro aumente e as consequências disso também venham. Por exemplo, os ciúmes, né, a autoestima mais baixa, a pressão, né, a marcação em cima do outro, a não permissão, digamos assim, de que o outro frequente casa de amigos, ambientes sociais, né, que ele saia para fazer um lanche com os amigos, ou que ela saia para fazer um lanche com as amigas, ou saia para conversar com alguém, né? Então essa é uma outra grande consequência que acaba trazendo problemas também. A terceira grande consequência é realmente uma carência emocional, né? Porque na verdade, gente, todo relacionamento tem os bônus, os lados positivos, e tem o ônus, que são os pontos negativos, né? E num relacionamento à distância, os ônus são os mesmos, né? Então, por exemplo, conviver com os defeitos, com as diferenças do outro, né? Ter as cobranças da outra parte, lidar com o ciúme do outro, fidelidade, enfim, isso tudo são ônus de qualquer relacionamento que se mantém durante um relacionamento à distância. E os pontos positivos do relacionamento, que são companhia, receber carinho, receber amor, ter alguém para compartilhar a vida, né? Ter alguém para dormir junto, relação sexual. Esses bônus são muito diminuídos num relacionamento à distância. Então, no relacionamento à distância, eu mantenho os pontos negativos de nos relacionarmos e eu diminuo os pontos positivos de ter um relacionamento. Então, isso faz com que aumente a chance de insatisfação com o relacionamento, diminua a tolerância com relação a esses ônus, a essas diferenças que existam entre o casal, né? E aumenta muito a carência emocional, essa necessidade de ter alguém perto, de ter alguém do lado, de ter companhia, de partilhar a própria vida, né? E o que é um ponto interessante para a gente conversar aqui? Geralmente, há esse relacionamento à distância quando uma das partes precisa se ausentar ou se afastar, e a grande justificativa para isso é motivo de trabalho ou de estudo. Certo? O meu namorado, meu noivo, meu marido teve que se mudar de cidade ou trabalha durante a semana numa outra cidade porque ele trabalha, né? Ou porque ele passou no vestibular, tá fazendo faculdade numa outra cidade e a gente teve que se afastar, né? Geralmente, né, na maioria dos casos, esse afastamento, esse relacionamento à distância acontece por algum motivo de trabalho ou estudo. E aí, gente, o que rola?
Se o meu marido, por exemplo, se propôs a mudar de cidade para trabalhar, é porque provavelmente esse é um emprego muito importante para ele ou que o exige muito, tanto que exigiu uma mudança de cidade. E aí é muito comum que o meu marido, no caso, fique muito absorto no trabalho, né? Que ele, primeiro que está numa cidade estranha, por exemplo, não conhece muita gente, né? Então, o que eu quero dizer é que é muito provável que a parte que se afastou, por exemplo, ela esteja muito concentrada em um outro propósito, em um outro objetivo, na faculdade, que faz com que ele não tenha tanto tempo disponível, porque tem que estudar, porque tem que fazer um estágio, participar de um treino de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, ou no caso, né, se é uma pessoa que já trabalha, tem as atividades do trabalho, né, e chega muito cansado, por exemplo. E aí diminui a chance de uma conversa longa entre vocês, que aumenta a sensação de carência, que aumenta essa questão dessa balança, né, um pouco desequilibrada que o relacionamento à distância traz, do ônus ser o mesmo, mas os bônus serem menores do que um relacionamento comum. Uma outra consequência, né, é a necessidade de readaptação da dinâmica e da rotina quando o casal está junto, né? Vamos supor que o meu esposo trabalhe fora, né, e que eu o veja de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, né? De segunda a sexta, por exemplo, que eu fico sozinha, eu tenho minha rotina, eu tenho meu horário de dormir, de acordar, de comer, tenho o que eu como eu como, né? Que horas eu ajeito a casa, como a casa fica, porque vamos supor que more só nós dois, né? Somos recém-casados, por exemplo. Então, o que eu sujei sou eu que tenho que lavar, né? O que eu deixei fora do lugar sou eu que tenho que colocar fora no lugar novamente. E no caso, quando ele chega, ele desestabiliza toda a minha rotina, ele desestabiliza todo o meu cotidiano. Então tem que ter uma readaptação desse contexto para uma outra pessoa vivendo ali durante aqueles dias. E para ele, isso também, essa necessidade de adaptação também acontece, né? Da mesma forma, ele tem o seu horário de acordar, de dormir, né? Tem o que ele precisa ou não precisa fazer. Por exemplo, a casa, para mim, fica toda limpinha durante a semana. Quando ele chega, a casa fica toda bagunçada. E aí eu posso começar a cobrar. Nossa, olha a bagunça, a casa tá uma bagunça. Só que ele, a última coisa que ele quer é arrumar a casa, por exemplo. Ele quer curtir a casa dele, ele quer curtir o nosso relacionamento, ele quer descansar um pouco, porque no outro dia, né, ou dali a 2 dias, por exemplo, ele começa, ou ele vai ter que viajar de novo para começar uma outra rotina. Então, quando ele está em casa, o que ele quer é curtir e descansar, né? Então, esses conflitos, essas briguinhas podem vir por conta dessa adaptação de rotina que é necessária de ser feita. Um outro ponto extremamente importante, gente, a parte que espera, né, que está ali esperando, a rotina dela é a mesma, né? Ela continua muitas vezes próxima dos familiares, né? Dos pais, dos amigos. Ela consegue encontrar com os amigos durante a semana, porque ela não tem um outro compromisso em casa, com o parceiro, né? Então, a parte que fica, geralmente, a rotina dela não muda tanto. Mas a parte que sai, a parte que vai morar longe, por exemplo, quando ela volta, ela tem uma série de tarefas a cumprir, uma série de pessoas a visitar, né? Então ele vai chegar e não vai ficar exclusivamente comigo. Ele vai ter que visitar a mãe dele, o pai dele, né? Combinar de encontrar com os amigos, de, sei lá, tomar uma cerveja com o irmão, né? Então são muitas tarefas que esse que chega tem que cumprir, né? E eu que estou esperando, eu quero que ele chegue e fique exclusivamente comigo. Ele que está chegando, ele quer ficar comigo, mas ele também quer dar atenção para as outras perninhas da mesa, né? Que são importantes para que a mesa se mantenha de pé. Então esse é um outro ponto que também pode gerar conflitos. E aí é importante que vocês alinhem as expectativas no sentido do o que nós vamos fazer esse final de semana que você vem, né? Na sexta a gente vai fazer isso, só vamos ficar juntos. No sábado a gente vai visitar os seus pais de manhã, vamos almoçar com seu irmão, e na parte da tarde a gente vai chamar alguns amigos aqui para casa. Enfim, é muito importante alinhar as expectativas do casal para que eles tenham tempo para eles, para se curtirem, para aproveitarem o bônus do relacionamento, né? E mais que também conciliem com as outras tarefas que essa parte que chega vai ter que cumprir. E por
último, mas não menos importante, o tempo de qualidade juntos, né? Tempo de qualidade é esse tempo de interação, de estarem juntos, de fazerem coisas juntos, né? Em conjunto, não apenas no mesmo espaço. E para relacionamentos à distância, além de não ter a proximidade física, né? Não tem tantas oportunidades de fazer coisas juntos, né? E aí uma dica que é muito interessante, inclusive coletei de alguns pacientes que já passaram por essa experiência, é ao máximo possível se fazer presente na vida do outro, né? Então, eu lembro de um casal de namorados, né? Ela era minha paciente, ela ficava, o namorado saía, né, para trabalhar, mas ele fazia questão de se fazer presente na vida dela todo o tempo. Às vezes ele ligava para uma bomboniere, por exemplo, né, e pedia para entregar tipo um chocolate, uma paçoca e um não sei o que lá no local em que ela fazia estágio, né? No outro dia ele ligava para a lanchonete e pedia para entregar um lanche gostoso, né? Uma outra coisa que eles faziam que eu achava muito interessante, eles marcavam o horário para verem filmes juntos. Então, ele lá na outra cidade, né, ela aqui na cidade onde eu moro, em Juiz de Fora, e eles marcavam, né, de, olha, então às 3 horas a gente vai ver o filme tal, né, e enquanto o filme ia rolando, não tinha tanto essa coisa da chamada de vídeo, né, eles iam interagindo, né, comentando sobre o filme, sobre a série, então isso era uma questão muito interessante. Agora com a chamada de vídeo, gente, isso também facilita muito, vocês podem usar e abusar desse recurso, né, de, por exemplo, vamos assistir um filme juntos? Vamos! Bota o filme você na sua casa, eu na minha casa, né? E a gente vai interagindo pela chamada de vídeo, por exemplo, para amenizar os efeitos da distância, né? Teve uma paciente que falou assim comigo, uma paciente e uma seguidora do Instagram, falou assim, Cris, a linguagem do amor do meu marido, né? E se você não sabe o que são linguagens do amor, procura aqui no nosso canal, tem alguns vídeos sobre isso, bastante interessantes. A linguagem do amor do meu marido é contato físico, só que a gente mora em diferentes países. Como é que eu posso fazer para, né, encher o tanquinho de amor dele, né, que gosta muito, que privilegia muito o contato físico, sendo que nós moramos em países diferentes? E o que eu falei para ela, olha, vai ter que ter uma adaptação, né, coisas do tipo, manda uma roupa com o perfume que você usa para que ele consiga sentir seu cheiro ao longo do dia. Usem e abusem das chamadas de vídeo e inclusive do sexo virtual, por exemplo, da maneira como vocês conseguem, né? Manda uma lingerie que você utilizou também, né, com o seu cheiro, uma lingerie que ele gosta. Enfim, tentem adaptar a realidade para que vocês se façam presentes um na vida do outro, apesar da distância. Combinem um jantar romântico. Ai, vamos comer comida japonesa? Vamos. Você pede na sua casa, né, algumas peças, eu peço na minha casa algumas peças, a gente liga a chamada de vídeo e a gente vai saboreando. Nossa, botei muito wasabi. Nossa, o meu hot aqui tá frio já. Ai, eu não vou aguentar comer tudo. Enfim, para que vocês adaptem da melhor forma possível essa realidade que se apresenta. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, comentários que vocês tenham. Eu espero que esse vídeo seja útil, te traga aí algumas ideias, né, para vocês amenizarem os efeitos da distância no relacionamento de vocês. E qualquer coisa, manda aqui, escreve nos comentários, manda suas dúvidas, deem sugestões de novos vídeos, que é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Super beijo, até a próxima!